Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. E por falar nisso, a pergunta da semana é muito interessante. Opostos se misturam? Quer dizer, é possível misturar opostos? Né? Assim como divindade, Hashem, e esse mundo, a natureza, a gente vê que sim. Né? Tem aqui uma ilustração que mostra um pouco cores e materiais e texturas diferentes se juntando na mesma parede. Justamente a ideia era, inclusive, falar um pouco sobre infiltração e manchas numa parede. A gente vai chegar lá que sim, os opostos podem e devem se misturar, como a gente vai ver na sequência. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 27 livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é Parashat Metzorah, é a segunda Sirá da Parashat Metzorah, que justamente, como a gente tem falado, fala sobre essa doença chamada, comparada com lepra, né? Essas manchas que apareciam na pele da pessoa, resultado de alguma questão espiritual, como uma pessoa que falava Lashon Hará, né? Falava maledicência, ou era arrogante, e assim por diante, que fazia com que ela tivesse uma manifestação na sua pele, ou na roupa, como a gente vai ver, e nas casas, que fazia com que ela tivesse que sofrer ou passar, melhor dizendo, por um tratamento para se purificar e deixar de ter essas manchas, essa doença, e melhorar o seu comportamento, né? Deixar de pecar e de errar. O Rebbe vai abordar nessa Sirá uma coisa muito interessante, muito interessante. A ordem que a Torá agrupa as leis de manchas de Tzaraat, né, que como é chamada esse tipo de doença, né, Tzaraat, e quem tem a Tzaraat é o Metzorah, que é o nome da Parashá Metzorah. Geralmente, inclusive, essas duas parashot estão juntas, que é Tazria e Metzorah. Tazria começa falando sobre o nascimento de uma criança, mas depois começa a tratar os casos de Tzaraat, dessa doença, dessa lepra, assim pode-se dizer, e depois continua na Parashat Metzorah. No começo da Parashat Tazria, são especificadas leis sobre manchas na pessoa e na roupa. Pessoa e roupa. Mas só aquelas ligadas às próprias manchas. Então é explicado sobre as manchas. Quais manchas são puras e quais são impuras numa pessoa e na roupa. Depois é falado quando é possível se purificar dessas manchas. Depois, noutra parashá, que é Metzorah, a Torá volta a falar do tema das manchas na pessoa, e então fala sobre sua purificação. Torá ta Metzorah be'om taharató. É a Torá, o estudo sobre o Metzorah, né, a doença de Tzaraat, no dia que tem a purificação, taharató, que ele fica puro. Depois fala velakar lamitaher, vai levar até a pessoa que vai purificar. Etassepor, Arraiá e Carrotá, vai pegar o pássaro, né, que faz parte do sacrifício do Korban. E depois começa as leis de casas. E nesse caso fala sobre seja as próprias manchas da casa, como a ordem de purificação da casa, através dos pássaros, etc., assim como teve a ordem da Torá ta Metzorah be'om taharató. Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui como é que é a sequência, para entender de uma forma bem didática e bem clara. Então, na primeira parashá, que é Tazria, fala sobre a doença de Tzaraat, né, essa doença de lepra, né, superficial, dermatológica na pele da pessoa, né, pode ser no cabelo e na barba também, como exemplo dessa aqui. Tá? Fala sobre só a doença, não fala sobre purificação. Na primeira parashá, em Tazria, fala sobre a doença de Tzaraat, do Metzorah, da lepra, na pessoa. Depois fala sobre a doença, ou né, a característica da manifestação dessa peste, né, dessa lepra, na roupa da pessoa. Depois, na parashá seguinte, em Metzorah, fala sobre o processo de purificação da
pessoa e a purificação em relação à roupa. E depois traz a parte da manifestação da tzaraat, do Metzorá, na casa da pessoa, e aí traz logo em seguida a sua purificação. Então é assim que está a ordem. E a gente lê, nem sempre percebe e não chama atenção para isso. O Rebbe traz na Sirá um estudo impressionante e uma aplicação fantástica para a gente, que é como a gente consegue, através dessa sequência da ordem que é mostrada para Parashá, como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, nossa vida, para transformar tudo o que pode ser negativo, do máximo do negativo no máximo do positivo. Em princípio tem uma questão. Primeiro, por que a Torá divide então as leis de Metzorá em duas parashot separadas, Tazria e Metzorá, e não faz, primeiro, sem intervalo entre elas, né, nas leis sobre as roupas, que dividem entre a Parashat Tazria e depois a Parashat Metzorá, e também as especificações das leis da mesma Parashá, que é em Tazria, e depois, porque a porção sobre manchas nas casas aparece depois, só em Metzorá, não segue na sequência de Tazria, depois que fala sobre a pele na pessoa, né? E das roupas, vestimentas, e fala junto a parte da doença e a parte da cura. Então, porque é diferente entre as casas, das pessoas e das roupas que estão na primeira Parashá Tazria e a sua cura está só na segunda. Né? Então, consta as leis para a purificação das casas, os pássaros, etc. Assim que fala sobre a pureza e a impureza das próprias manchas da casa. Justamente nas leis sobre as casas, vemos especialmente que Hashem avisou que encontraríamos essas manchas nas casas quando entrássemos em Eretz Israel. Isso é uma coisa impressionante, como está em Vaikra, nossa Parashá, capítulo 14. O Rashi traz no verso 34, Venatati nega tzaraat, e eu vou colocar essas manchas de tzaraat, né, de infiltração, né, não é lepra, né, nas casas que vocês vão entrar em Eretz Israel. O Rashi fala que é uma bessorá, é uma notícia boa para vocês, porque essas manchas vão vir nessas casas, porque nessas casas os Emoreim, né, os Emoritas que estavam na terra de Canaã, eles esconderam lá tesouros de ouro nessas paredes das casas por 40 anos, né, temendo que o povo judeu entrasse em Israel e roubasse, quando conquistasse a terra, ficasse com eles com esse tesouro. Então eles contavam deixar escondido, depois que entrasse, eles conseguiriam voltar e recuperar esses tesouros. E através, justamente, que Hashem colocou esse procedimento, colocou essas manchas e o procedimento para como fazer para curar e tratar essas casas, se descobririam esses tesouros grandes lá dentro. Então a gente está falando sobre, já pegando, né, o rap, né, o que, né, disso tudo, é que a gente consegue, através da mancha, do pecado, do erro, do negativo, chegar no tesouro maior que estava escondido lá. Desde o começo já estava previsto que ia ser assim. Tem duas explicações que parecem contraditórias. Primeiro, o Rashi traz o Midrash, que diz que já estavam lá desde os Emoreim, que esconderam lá tesouros de ouro e as manchas entregaram aonde estavam esse tesouro. No Zohar diz, depois de explicar isso, né, que Hashem escondeu lá, etc. e tal, ou que botou a mancha lá porque estavam com tesouros, diz que os Knaanim eram idólatras, faziam avodá zará, da pior espécie. Então tinha espírito de impureza na casa deles. Então Hashem fez isso para que os Bnei Israel, o povo judeu, quando chegasse em Israel, quebrassem as casas e tirassem esse espírito de impureza que tinha nas casas.
como está escrito na própria Parashá, que depois vocês vão pegar outras pedras e vão trazer para lá e vão colocar no lugar daquelas pedras e da terra que foi destruído. E vocês vão construir uma nova casa lá, com Kedushá. São dois motivos opostos. Primeiro, por causa do bom em quantidade que estava escondido, esse tesouro que estava lá. E segundo, um motivo inferior, um espírito de impureza que obrigava a sua destruição. Afinal de contas, por que teve isso? Por que aconteceu isso? Por causa do tesouro ou por causa do espírito de impureza que estão nas casas? Além disso, entende-se que Hashem não fez isso com todas as casas na terra da nossa propriedade, né, que é a terra de Israel. Essa novidade tão grande, se fossem todas as casas que tivessem com essa infiltração, não deixaria de ser mencionada, que é uma coisa muito grande, uma inovação enorme. A intenção foi só numa parte pequena dessas casas. Por outro lado, a maior parte, se não todos os canaanitas eram idólatras. E, no geral, seus atos eram os mais abomináveis de todos os povos. Porque, então, nem todas as casas foram afetadas que tinham esse espírito de impureza. Simplesmente entende-se que existem graus diferentes de espírito de impureza. Quando não era muito grande, bastava um judeu tomar conta, tomar posse da casa, que já resolvia. Quando ele colocava a mezuzá na porta da casa, etc. e tal, já removia esse espírito de impureza. Só quando era da pior espécie mesmo, que não tinha outro jeito a não ser destruir a casa para poder tirar esses tesouros, que estavam justamente nas piores casas. A impureza das manchas é a mais rigorosa que tem. Pela Halachá, o Metzorá tem que ficar fora dos 3 acampamentos. E tem que ficar isolado, não pode nem ficar junto com outras impurezas, outros tipos de impureza. Por outro lado, o objetivo das manchas, então a gente falando sobre opostos, é a pior impureza que tem. Por outro lado, o objetivo das manchas é gerar uma grande elevação na pessoa, inclusive achar esses tesouros que estavam escondidos. Então Hashem criou uma doença diferente, só para que a pessoa faça tshuvá, dá a volta por cima e pare de fazer Loshaná, pare de errar, pare de pecar. E ao momento que ele faz, no momento que ele faz teshuvá, ele passa a ter um nível acima de um tzadik. O Sefer Yetzirah diz que não tem nada melhor lá em cima que o Oneg, que é o prazer, as letras Aleph, Ain, Nun, Gimel, e não tem nada pior aqui embaixo que a nega, que são essas manchas de Metzorá, que é Nun, Gimel, Ain. São as mesmas letras, mas você transforma Oneg lá em cima de prazer com nega, a mancha de peste aqui embaixo. Justamente através das manchas mais impuras e nas casas mais depravadas, chegamos nos tesouros mais ricos lá em cima. Inclusive com tesouros materiais aqui embaixo. Agora, por que justamente através das manchas nas casas vemos isso de modo revelado? Através da teshuvá por amor, a teshuvá me'ahavá, os pecados intencionais se tornam méritos, como está na Gemara em Omá, Reish Lakish, que é um Baal Teshuvá, na página 86 Beit, Ve'amar Reish Lakish, Gdolat Teshuvá, Shezdonos Nasot Lo Kerzechuyot, que a teshuvá é tão grande que os pecados intencionais da pessoa se tornam para ele como zeruyot, como méritos. Poderíamos pensar que só nele, porque está escrito Nasot Lo, para ele vai ter uma mudança. E o pecado, por si só, continua sendo negativo e proibido. O Admor Azaken explica no Tânia que conseguimos chegar no mesmo efeito que quando Hashem acabará com a impureza no mundo, como tem Zechariah no capítulo 13, Vetaru Hatumá Avir Minares, que Hashem vai chegar num ponto que vai tirar completamente o espírito de impureza da terra. Não vai ter mais impureza, não vai ter mais coisa ruim, não vai ter mais Lashon Hará, não vai ter mais pecado, não vai ter mais nada de impureza. Então, nesse ponto, não vai ter mais coisa ruim, não vai ter nada proibido, não vai ter nada negativo. O Alter Rebbe fala que já agora, com a teshuvá me'ahavá, né, a gente chega nesse ponto que como se não tivesse mais tumá. Então, mesmo o que era proibido, não só a pessoa se transforma, o que era proibido só permitido. A gente tem uma lei interessante, Nedarim, né, nas leis sobre as promessas, mas que fala sobre cada coisa que tem de proibido, de negativo, de transgressão, tem alguma coisa que pode ser
que pode liberar, tornar permitido, pode resolver. No caso de Nedarim, é falado na página 59, Aleph, né, que tem, cada coisa tem materim, tem o que pode permitir, pode liberar. Um sábio, por exemplo, pode desfazer uma promessa que uma pessoa fez, ao ponto que mesmo no momento que era proibido, no passado, passa a ter sido permitido. Assim é com cada proibição. Então, no momento que um sábio fala, mostra à pessoa um modo que ele torna permitido, volta até o passado, que quando a pessoa fez uma transgressão, não era proibida. Então, tem como transformar, que são esses opostos que se misturam. Uma coisa que era proibida se torna permitida. Passa a ser considerada uma promessa baseada num erro. A força da teshuvá, então, é que pode mudar até o passado. Na Halachá, isso acontece quando algo é feito que desde o começo foi com uma condição para alguma coisa que acontecesse no futuro. E quando acontece no futuro, aquilo que foi no passado passa a valer, vigorar. Como uma pessoa que fala que vai casar com tal pessoa se ela pagar para ela daqui a um mês algum dinheiro. Então passa a ter sido já casada desde antes que ela colocou essa condição. Mas isso foi estipulado assim desde o começo, então tem efeito retroativo. A teshuvá, chegando no final, e final da Galut, se Deus quiser, começo da redenção, é que a teshuvá que a gente fez agora, que o Rebbe já prometeu, que a gente garantiu que a gente fez, e por isso que a gente merece já a redenção, ela transforma completamente o passado. Uma teshuvá do fundo do coração, Me'umka deliba, com um amor enorme, a avarabá, faz com que a gente arranque tudo que estava negativo do passado. Por quê? Porque nossa alma está ligada com Hashem. E Hashem está acima do presente, passado e futuro, está acima do tempo. Então, quando a gente se liga de verdade com Hashem, que está acima do passado, faz com que mude também o passado. A ordem da Parashá sobre Negaim, agora a gente vai entender por que essa ordem. Tem primeiro o mal absoluto ligado com essas manchas de pés de lepra. Não tem nada pior aqui embaixo, como o Sefer Yetzirah fala. Na hora da impureza, não tem como se purificar. Porque não tem nada pior que isso. A purificação do Metzorá é uma inovação. E o Cohen é que é o responsável por conseguir fazer isso. Então isso está numa outra Parashá. Por isso que a Parashá que fala sobre Tsaraat, sobre essa doença, e a sua purificação são separadas, pois são opostos que não se misturam. Mas só com relação à pessoa e às suas roupas que estão perto, que são submetidas para a pessoa. Mas lá em cima, o objetivo das manchas, como foi falado para Parashá Metzorá sobre as casas, desde o começo era chegar na purificação e chegar nesses tesouros, na elevação consequente que vai ter depois de conseguir fazer a teshuvá. Por isso, justamente, com relação às casas, é falado que Hashem dá as manchas, venatati, nega, eu coloco lá. A casa é uma kifarahok. Ela não está adaptada às medidas do corpo da própria pessoa. Está ligado com Eridash Benefesh, né? Que é a alma no nível mais elevado, que é ligado com o nível de ligado com Hashem. Então, nessa mesma Parashá, Metzorá, que fala sobre a Tahará do Metzorá, já falou sobre a parte positiva, que vai ser a purificação daquele que teve uma doença de pele na pessoa ou na roupa. Ela consegue, na casa, que é o mais embaixo, né, na casa que tem a mais depravada, ela consegue chegar na elevação nos tesouros mais grandes. Assim, terminando, como foi o Rebbe fala, que o Hurban, a destruição do primeiro e segundo templo, foi para encontrarmos o tesouro do terceiro Bet HaMikdash, que já é agora, se Deus quiser, com Mashiach now.